9 versículos, e a gente vai ler versículo do 1 ao versículo 4 só, ok? Quem diz amém comigo? Amém. Salmo de número 137, versículo do 1 ao 4, que diz assim: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Quem diz amém? Mas é de conhecimento da igreja, eu acredito, se não de todos, mas da maioria aqui, que o reino do sul, o reino que tinha base em Jerusalém, reino de Judá, ele foi levado cativo depois do reino do norte. E ele foi levado cativo pela Babilônia. E no ano de 586 a.C., Jerusalém foi invadida pela terceira vez e foi destruído o templo em Jerusalém. A cidade foi destruída, assolada. Os nobres e príncipes já tinham sido levados cativos. O rei Joaquim já tinha sido levado cativo. E nessa destruição eles arruinaram com Jerusalém. E a Babilônia tornou-se um instrumento na mão de Deus. E por que um instrumento na mão de Deus? Irmãos, como eu sempre digo, são mensagens limitadas a Israel, ao povo de Israel. Mas a Bíblia ela é completa para nós do cristianismo, a igreja. E a gente pode aplicar essas passagens para os nossos dias. Por exemplo, não é um salmo de felicidade, é um salmo de angústia, é um salmo de reconhecimento da dor, é um salmo que faz os israelitas, judeus, sentir a mão forte de Deus sobre eles. Por quê, irmãos? Aí vem a resposta dos porquês. Judá, eles tinham uma ideia centrada na mente deles, que jamais Deus permitiria que o templo que Salomão construiu, o grande templo que Salomão construiu, viesse a ser destruído. Em que é que eles se baseavam nisso? Eles se baseavam na fala que o próprio Deus liberou no dia da inauguração do templo. Porque Deus vai dizer para Salomão à noite que ele escolheu aquele lugar para que ele habitasse ali. E toda oração que fosse feita ali, os seus ouvidos estariam abertos para ouvir, e os seus olhos estariam fixos ali naquele lugar, porque ele escolheu aquele lugar para a sua morada. Mas morada, irmãos, aqui a gente precisa entender: será que Deus deixou de morar no céu para morar ali naquele templo? Não, o que é que ele estava dizendo? Do valor do local de reunir-se para adorá-lo. Esses crentes da Assembleia de Deus em Campo Redondo se reúnem para adorar a Deus, para orar a Deus, para glorificar a Deus, para prestar culto a Deus. Aí quando esse templo é usado para estas finalidades, aí o Deus que disse a Salomão que escolheu este
lugar para a casa de oração, para ele estar com seus olhos voltados para ele, os seus ouvidos abertos para ouvir a oração, ele faz isso. Mas na hora que o último crente sai, que às vezes é o pastor, o último que sai do culto, que fecha as portas, Deus vai ficar fazendo o que aqui dentro? E Israel não entendeu isso, e pensou erroneamente que o compromisso de Deus era com o templo, e o compromisso de Deus não é com o prédio, o compromisso de Deus é com as pessoas, com os adoradores, com você, crente. O compromisso de Deus é com você, meu irmão, é com você, minha irmã. O compromisso dele é com a gente do ministério, o compromisso dele é com a equipe de louvor, com os levitas, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com as senhoras, com o membro, o congregado. O compromisso dele é com pessoas. Provamos isso na Bíblia. Chega de sacrifício, estou cheio da vossa gordura dos sacrifícios, prefiro obediência. O que é que ele estava dizendo? Deixe de oferecer sacrifício, que eu prefiro a obediência de vocês para comigo. E o meu relacionamento não é lá com sacrifício, o meu relacionamento é com vocês. Por isso que em Deuteronômio capítulo 28 ele vai dizer: se atentamente ouvires os meus mandamentos e me obedeceres, serás abençoado sobre a terra. Porque não é o lugar que é abençoado, é você que é abençoado por Deus. Por isso que Deus disse ao servo dele: aonde colocares a planta do teu pé, eu abençoarei. Porque a bênção não está no lugar, a bênção está com o homem, com a pessoa, com o crente, com a irmã, com o servo de Deus. Então, por favor, lembre a quem está do seu lado: a bênção de Deus está com você. A bênção de Deus está com você. A bênção de Deus está em você. Participar. Por isso que Jeroboão se deu mal, porque ele começou a evitar as convocações solenes, as assembleias gerais, as festas tradicionais de Israel, e começou a fazer uma paralela lá no Reino do Norte. Não ia mais para o local determinado por Deus, mas agora montou um altar lá de adoração. Lá ele montou um altar de sacrifício das festas. E Deus disse: que é isso? Quer ir contra minhas leis? Não está certo não, vou cortar tudo a linhagem. Aí cortou ele. Porque Deus, irmãos, ele tem o seu plano, ele tem seus projetos. O Reino do Sul começou a negligenciar os cultos, traduzido aqui no nosso linguajar hoje. Começou a negligenciar os cultos da igreja. E o que foi que Deus resolveu? Vou levar ajudar contigo. Alguns historiadores aí, alguns teólogos, que dizem que, como Israel não guardou o ano sabático, o ano do descanso da terra, Deus deu a Israel o cativeiro de 70 anos, para que cada ano representasse um dos anos que eles não guardaram o ano que Deus mandou guardar. E eles não guardaram. No culto desse aqui eu disse isso: cuidado, crente, são 6 dias para trabalhar, não é do Senhor. Tu quer trabalhar 8 dias? Não quer guardar nem o dia do Senhor? E hoje a gente vive no período da graça. Desde lá da igreja do domingo começou a ser observado por isso. Vamos brigar por ser dia, ser segunda, ser terça. Hoje no Brasil aqui fica quase impossível isso. Por quê? Porque as indústrias trabalham de segunda a segunda. Às vezes o crente trabalha numa indústria aí fora na terça-feira. A folga dele é rodízio. Quem trabalha em Tiago, capítulo 3, aonde muitos usam esse texto como a viva castigo sobre a Babilônia, sim ou não? Sim ou não? Quem conhece um pouquinho da história bíblica sabe que Ciro e Dário vão invadir a Babilônia. E uma noite vão tomar o império, vão conquistar a cidade. Lembra daquele rei lá, o cara lá que viu a mão escrevendo na parede? Naquela mesma noite, Ciro e Dário invadiram a Babilônia e tomaram o império, tomaram o poder, e fizeram da Babilônia,
fizeram a Babilônia cair e assumiu o reinado, o Império Medos e Persas. Ele está vendo isso aqui, o salmista está contemplando isso, está dando glória a Deus por isso, porque os seus opressores, aqueles que os maltrataram, vão ser castigados também. Mas o que nós estamos falando aqui é o que levou eles a irem para esse castigo: o descuido com a obra de Deus, o relaxar na adoração, o vacilar na oração, o desviar-se da devoção e da fidelidade a Deus. Quem numa pessoa é no porqueiro esquece de jejumar? Se a pessoa é no porqueiro já acha que é rico, não precisa de mais nada, e nem para oração ele vem mais, não lembra mais de Deus, não lembra mais da igreja, não lembra mais da comunhão, não lembra mais do congregado. A pessoa, agora quando entra na prova, quando está na prova, não falta matutino, não falta consagração, centro de oração, oração do meio-dia, visita, culto de noite, e no dia que não tem, ainda diz: ô pastor preguiçoso. Sei por que o pastor está fazendo culto hoje de noite. Os pastores mandaram para cá é muito devagar. Ou à noite poder fazer culto. Não, é porque ele está na prova. Aí quando está na prova, quer procurar o Senhor. Israel estava na bênção, Judá estava na bênção, irmãos. E Judá já tinha contemplado o que havia acontecido com o reino do norte, quando a Síria levou o reino do norte para o cativo. E meio que aconteceu no reino do norte serviu para Judá vigiar, dizer: olha, se a gente for fiel, ele vai guardar a gente, mas se a gente não for, ele vai permitir a mesma coisa. Quem é que não lembra daquele ditado assim popular que diz aí: quando vê a barba do vizinho pegando fogo, bota tudo de molho? O meu vizinho aqui vacilou com Deus, foi levado cativo. Se eu vacilar, vou também. O irmão relaxou nos cultos, está numa prova. Olha Jesus. O irmão esqueceu de Deus, está passando uma dificuldade. Se eu esquecer de Deus, eu vou também. Fulano negligenciou a obra de Deus, está numa prova, irmão. Ainda tem os crentes que apontam, sabe o que é que está acontecendo? Esqueceu de Deus, está nisso aí. Aí você vê os outros sofrendo e vai fazer pelo mesmo caminho. Judá fez isso, esqueceu, achou que o compromisso de Deus era com aquele tipo, e não era. Aí Deus permitiu Nabucodonosor invadir Jerusalém, destruir o templo, Bernardo, e levar todos cativos. Todos. Quando eles chegaram lá no cativeiro, e eu já expliquei, não vou voltar a explicar aqui, os assírios tinham um jeito de tratar os seus cativos, e a Babilônia tinha outro. A Babilônia não espalhava eles, a Babilônia deixava eles juntos, pegava os mais nobres para treiná-los para servir ao palácio, ao imperador, ao rei Nabucodonosor, ao líder da Babilônia. Por isso que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e alguns outros nobres de Israel ficaram no palácio para servir. Chegaram até a ser governadores, porque serviram escolhidos. Vem, irmã Camila, sabe como os levitas foram escolhidos? Porque quando Deus estava formando a nação que dividiu as 12 tribos, porque é Ele quem escolhe. E se você está hoje diante de um cargo, à frente de uma função na igreja, se não foi o homem que te escolheu e foi Deus quem te escolheu, não se preocupe, porque aquele que escolhe, aquele que separa, é o mesmo que dá a condição de você realizar a obra que Ele te escolheu e designou para você fazer. Aleluia! Glórias a Deus! Levitas não esqueceram os salgueiros, os opressores de Deus, ou por provocação, estou usando o linguajar aqui de alguns teólogos, ou por provocação, ou por desejo de ouvir a chabela e os hinos dos judeus, pediam para que os cativos cantassem. Daí no versículo que a gente leu, para que eles cantassem
os hinos de Sião. E a resposta dos judeus, irmãos, era esta: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terras estranhas? O que é que vinha na mente desses judeus? Estamos muito longe de Deus. O lugar de adoração é lá no templo. O templo que os babilônicos derrubaram. É só você ler o capítulo 4 de João que você vai entender isso. O que é que a mulher samaritana diz para Jesus? Vocês profetas dizem que é no templo que se deve adorar. Ela se referindo a Jesus como profeta. Mas os nossos pais, o que é que ela está falando? Os anciões, dos antigos da nossa nação, diz que é no monte. Aí o que é que Jesus responde para ela? Agora é, e a hora é chegada, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aonde você estiver, você pode estar adorando a Ele. Se é lá em Sião, não sei. Se é no cativeiro lá da Babilônia, eu não sei. Se é na sua casa, eu não sei. Se é na igreja, eu não sei. Mas eu sei dizer uma coisa: dentro do teu carro pode ser um lugar de adoração. No quarto da tua casa pode ser um lugar de adoração. Na igreja é um lugar de adoração. Lá no seu local de trabalho é um lugar de adoração. Lá no restaurante é um lugar de adoração. E aonde o crente estiver adorando, os olhos do Senhor estarão voltados para ele, porque o Senhor está encontrando um verdadeiro adorador que sabe que o Senhor habita em meio aos louvores. E aonde estiver alguém dos salgueiros, os opressores deles, ou por provocação, estou usando o linguajar aqui de alguns teólogos, ou por provocação, ou por desejo de ouvir achar belos hinos dos judeus, pediam para que os cativos cantassem. Daí o versículo que a gente leu, para que eles cantassem os hinos de Sião. E a resposta dos judeus, irmãos, era esta: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terras estranhas? O que é que vinha na mente desses judeus? Estamos muito longe de Deus. O lugar de adoração é lá no templo. O templo que os babilônicos derrubaram. É só você ler o capítulo 4 de João que você vai entender isso. O que é que a mulher samaritana diz para Jesus? Vocês profetas dizem que é no templo que se deve adorar. Ela se referindo a Jesus como profeta. Mas os nossos pais, o que é que ela está falando? Os anciões, dos antigos da nossa nação, diz que é no monte. Aí o que é que Jesus responde para ela? Agora é, e a hora é chegada, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aonde você estiver, você pode estar adorando a Ele. Se é lá em Sião, não sei. Se é no cativeiro lá da Babilônia, eu não sei. Se é na sua casa, eu não sei. Se é na igreja, eu não sei. Mas eu sei dizer uma coisa: dentro do teu carro pode ser um lugar de adoração. No quarto da tua casa pode ser um lugar de adoração. Na igreja é um lugar de adoração. Lá no seu local de trabalho é um lugar de adoração. Lá no restaurante é um lugar de adoração. E aonde o crente estiver adorando, os olhos do Senhor estarão voltados para ele, porque o Senhor está encontrando um verdadeiro adorador que sabe que o Senhor habita em meio aos louvores. E aonde
estar dizendo como a gente vai poder cantar. O templo foi destruído. Irmãos, como Deus é lindo. Sabe o que é que Deus estava provocando, Samuel, aqui Deus? Saudade de adorar. Saudade do tempo livre que eles tiveram para ir para o templo. Deus está fazendo eles lembrar das manhãs de domingo que eles poderiam estar no templo. Deus está fazendo ele lembrar das tardes de sábado que ele poderia estar no templo. Deus está fazendo ele lembrar quantas oportunidades eles tiveram e não privaram, não zelaram por aquelas oportunidades, mas relaxaram e agora cativos, sofrendo, oprimidos, não estão com ânimo para cantar. Deixa eu aplicar isso aqui. Quantas oportunidades Deus te dá para você vir adorar? Não deixa o cativeiro chegar, não. Liga aí para o irmão que está do lado. Não deixa o cativeiro chegar, não. Aproveita. 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 Eu vou continuar dizendo: aproveita. Aproveita que tu está com saúde. Aproveita que você está podendo caminhar. Aproveita que você está bem financeiramente. Aproveita que você está bem com a família. Aproveita que você está bem. Aproveita que Deus está te dando oportunidade para você estar no templo. Aproveita que você está com tempo de folga do seu dia para vir adorar a Ele. Aproveita. Quer valorizar isso, irmão? Quer valorizar isso? Vá numa UTI no hospital. Vá no presídio. Vá no corredor de enfermaria de Alfredo Gugel. E passe lá e você vai encontrar alguns crentes lá, doentes, internados, desejosos de ir para a igreja, chorando porque agora não pode vir. Faça como o diácono Paulo Heronso, todo mês vai dar ceia aos nossos idosos, terceira idade, já avançada. Vá lá na casa deles. Quando você cantar um hino da harpa, você vai ver as lágrimas descendo nos olhos deles, porque o desejo deles era estar aqui na manhã de domingo. Muito obrigado, mas eu não tenho condições nem de entrar no carro para ir. A minha idade já não permite mais. A minha idade não permite mais, eu não tenho condições. E eu agradeço muito porque vocês vêm aqui, cantam hino comigo, leem uma palavra, faz uma oração. Oh, irmão, você quer saber a saudade no coração desses irmãos porque não vem para o culto? E você pode vir, rapaz, você pode vir, moça. Cadê nossa mocidade hoje à noite? Cadê nossas crianças? Cadê os demais membros da igreja que podem vir, podem estar aqui, mas estão vacilantes, estão como Judá, irmãos? O templo está lá, as harpas estão lá, os cultos estão lá, os levitas estão lá, os sacerdotes estão lá no templo, mas eles estão nem aí. Agora estão sentados junto a um rio, debaixo de um salgueiro, escutando os opressores dizendo: cantem aí os hinos de Sião. Cadê a alegria para cantar? Cadê entusiasmo? Cadê a liberdade? Cadê a oportunidade para louvar? Se eu terminar aplicando esse último ponto aqui, na verdade, agora que eles deveriam cantar, irmãos. Agora que eles deveriam buscar mesmo a Deus. Porque o profeta leu o livro do outro profeta, os escritos deles. Só entende mesmo quem lê a Bíblia, né? Que foi Daniel que leu os escritos de Jeremias. E leu que quando eles fossem levados cativos, e se lá nos cativeiros eles dobrassem os joelhos para orar, com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém, o Senhor iria ouvir o clamor deles, e iria tirar eles do cativeiro.
Vou aplicar isso. Quando você estiver na prova, não é momento para você se entristecer e deixar de cantar, deixar de adorar, deixar de cultuar, não. Lembre-se, se você orar, cantar com janelas abertas para Jerusalém, Ele lá vai ouvir e vai resolver a causa, vai te tirar da prova, vai te tirar do problema, vai te tirar da enfermidade, vai te abençoar, porque você mesmo na prova está continuando adorando e glorificando a Ele, mesmo na tribulação, você está cantando e dizendo para Ele: meu Jesus, de ternura e paz, eterna e glória te dou. Diga para Ele bem bonito: o teu nome é amor. Quero andar neste amor, triunfante estou, confiando em ti, grande consolador. Diga para ele: ungido de Deus, paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Vamos ficar em pé, vamos embora para casa, vamos orar, vamos ser gratos a Deus por este culto. No nome de Jesus, falta oferta, é? Pega aí, quer a salva aí, vem de lá para cá, eu vou daqui para lá e dá tudo certo, no nome de Jesus. Pega ali, Bernardo, aquela salva aí, tira aqui a oferta daqui para lá, por favor, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Nesta noite feliz.